A Advocacia Geral da União recorreu de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou ao governo Lula a adoção de medidas para impedir que beneficiários do Bolsa Família usem o dinheiro do programa para fazer apostas online, as chamadas bets. A Advocacia Geral da União recorreu de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou ao governo Lula a adoção de medidas para impedir que beneficiários do Bolsa Família usem o dinheiro do programa para fazer apostas online, as chamadas bets. No pedido, a AGU afirma que o governo não tem meios técnicos suficientes e que não consegue fazer a proibição para esse tipo de gasto, já que não é possível distinguir o dinheiro do beneficiário de outras rendas recebidas pela família em uma determinada conta bancária. Além disso, as áreas técnicas ressaltaram que, uma vez repassado para o beneficiário, para a conta do beneficiário cadastrado no Bolsa Família, o dinheiro passa a ser do titular e o poder público perde qualquer influência sobre sua destinação. Eu sou formada em sociologia, né? Eu sou socióloga. Foi ele que assustou com você aquele dia. É verdade, Ana Paula, que ele falou dos sociólogos. Eu sou socióloga. Eu sou bacharel em Ciências Sociais e mestre em Sociologia. E houve um tempo que a gente fazia o que é chamado de uma sociologia de campo, né? Não a sociologia de gabinete. Ou seja, eu não ficava somente escrevendo artigo, lendo e tal. Eu tinha uma atuação mesmo no campo, que é quando você vai lá e trabalha com alguma frente. Então eu prestava serviço. Eu trabalhava para uma empresa que prestava serviço para a Braskem. E aí, a Braskem ela fez uma tragédia. Ali no estado de Maceió, né? Aliás, no estado de Alagoas, cidade de Maceió, fizeram uma tragédia ali, enfim, teve uma série de realocações que fizeram ali. Então eu trabalhei num período nesse projeto. Tinham algumas regiões que foram afetadas e essas regiões, elas eram mais frágeis e de pessoas mais vulneráveis e, portanto, tinham beneficiários do programa Bolsa Família. Mas além desse projeto, também trabalhei em projeto mesmo de realocação, né? Você tira as famílias das favelas e tal, e você coloca ela em casinhas ou em prédios. Quando você faz esse processo, pelo menos a Prefeitura de Recife agia dessa forma. Quando a Prefeitura de Recife tirava essas pessoas dessas casas e colocavam em prédios, essas pessoas elas não eram donas da casa. Elas só tinham o uso ali daquele espaço, mas a propriedade não eram delas, né? Elas só estavam ali. Então é mais ou menos isso que eles tentariam fazer, mas como é que você vai diferenciar esse dinheiro, Diogo da Luz? Eu acho impossível diferenciar esse dinheiro e acho errado também dizer que as pessoas não podem usar o Bolsa Família para fazer suas apostas. Uma vez dado o dinheiro, as pessoas têm que poder fazer o que querem. O erro é outra coisa. O erro é que o governo está dando dinheiro para rico. Essa é a realidade. E quebraram o sigilo de milhões de brasileiros em agosto do ano passado, desse ano. O Banco Central fez isso ao divulgar o que as pessoas faziam com o seu dinheiro. Para fazer isso, ela teve que saber o nome de cada pessoa, para ver se ela recebeu o Bolsa Família ou não, e outras tantas pessoas que foram investigadas de uma maneira completamente irregular. E, de novo, se a pessoa recebeu o dinheiro, ela tem que fazer o que ela quiser com o dinheiro dela, senão não é liberdade. Agora, como é que você pode imaginar que foram 3 bilhões de reais, se não me engano, por 5 milhões de pessoas, ou talvez 5 bilhões de reais por 3 milhões de pessoas do Bolsa Família. Isso dá um pouco mais de R$600 por pessoa, ou seja, a totalidade do Bolsa Família. Como é que as pessoas estão colocando a totalidade do seu Bolsa Família nas apostas e vivendo? Porque elas têm outras rendas. Isso. A gente está cansado de ver casais onde um é registrado com um CLT, com todos os direitos e coisa e tal, e outro não tem nenhum registro e se apresenta como não casado, separado e o arrimo de família não tendo nada. E esse muitas vezes recebe Bolsa Família. Tem gente que recebe Bolsa Família, auxílio defeso, mais isso, mais aquilo, e tem uma renda de 5, 6 mil reais. O que o governo precisa fazer, isso sim, é um pente fino nesse Bolsa Família, porque eu conheço diversas pessoas que recebem Bolsa Família sem precisar. Eu fiquei impressionado há coisa de 10, 15 anos atrás, lá no interior, numa cidade pequena,
Meu sogro estava lá visitando a gente, andando lá, ele foi andar pela cidade, uma cidade de 8 mil habitantes, de repente ele voltou e falou assim, aqui tem 400 pessoas que recebem Bolsa Família. Eu falo, não, uma cidade de 8 mil habitantes que não tem um mendigo, não tem uma pessoa dormindo na rua, como que pode? Eu fui ver, eu descobri que eu tinha gente que morava dentro da minha propriedade, com água, luz, tudo pago, com um carro na porta, que recebia a Bolsa Família nessa situação. E vi que na cidade é a mesma coisa. Não estou dizendo que eu esteja na pessoa, porque alguém disse, você pode fazer isso desde que seja assim. Né? O governo tem que ser mais criterioso. Ele está rasgando o nosso dinheiro, essa é a verdade. E é unânime, né, dentro da discussão das políticas públicas, é unânime, inclusive isso são autores da própria esquerda que falam, você cria uma política pública porque você identificou um problema social, você coloca essa política pública, ela tem que ter um prazo, depois desse prazo você faz a avaliação se ela está funcionando ou não. Se ela não está funcionando, é evidente que você troca de plano, não é, Cláudio? Sim, sem dúvida. Eu vou voltar naquilo que você falou, né, por que o Milei não é o nosso vice-presidente, né? Eu chamo ele de milagre agora, né? Porque ele está fazendo literalmente um milagre. A inflação deles lá fechou em 2,4% no último mês, o que é fora do comum, né? Em um ano ele conseguiu fazer isso. A gente não tem essas cabeças pensantes, embora o Lula, segundo a Ana Paula, tenha dito exatamente isso, né? Não precisamos de inteligência artificial, porque tem muita inteligência humana. Só não sabemos onde elas estão. Então precisa encontrar. Agora, assim, quem poderia imaginar que eles não iam ter esse controle, né? Eu fico surpreso. Quem poderia imaginar, professor? Mas veja só, é uma confissão de incompetência. A AGU recorrer ao STF, embora eles joguem ali um toque de bola, né? Toque a me voe, como dizia o Galvão Bueno, é uma prova de incompetência, é uma confissão de que eles não têm o controle, não sabem, deveriam sim partir, como você disse, revisar os critérios dessa política pública, não para que a pessoa não ficasse refém da política, mas que através da política pública ela melhorasse um pouco de vida e conseguisse deixar o sistema. É disso que estamos tratando, mas no Brasil, no comunismo, ninguém vai fazer isso. E ainda tem todo o debate da liberdade, né, professor? Porque se a gente está o tempo todo falando de liberdade, você deu a propriedade daquele dinheiro para aquela pessoa, ela tem a liberdade de fazer o que ela quer. A grande questão é essa. Quem são as pessoas que estão sendo atendidas por esse programa a ponto de conseguir pegar esse dinheiro e colocar numa coisa completamente supérflua, né, enfim, fútil, que é lá a tal da aposta? Gente, quando você trouxe o exemplo das casas, e depois complementado pelo Diogo, complementado por todos aqui, então, foi dado o dinheiro. Já não é problema do governo, exceto se ele queira entrar, invadir a privacidade, controlar e dizer, o dinheiro não é teu, o dinheiro é meu. Na realidade, eu estou te criando uma dívida para mim, com relação a mim. Ora, se ele não estiver fazendo isso, foi dado, ele faz o que ele quiser. Aí vem a questão de fazer a demagogia acerca do problema moral, porque eles não estão usando isso para pagar, para comprar comida e aquilo que são os bens necessários. Estão fazendo isso para futilidade. Ah, é para futilidade? Então, se é uma questão de futilidade, então você tem que tratar aquilo que ele está chamando de fútil. O que ele está chamando de fútil? São as apostas? São jogos? Que eu saiba, jogo de azar era crime no Brasil. Ora, exceto duas coisas. Uma, o jogo da loteria, que é do governo. Quer dizer que o governo pode ser criminoso. Pode. E o jogo do bicho, que ninguém mexe. Porque o jogo do bicho, eu não sei como é que a loteria se ela paga, mas o jogo do bicho, quando eu era garoto, criança, foi criança pequena lá em Barbacena, como diria lá no coisa, o jogo do bicho era sério. Ganhava, ele pagava. E eu não sei como é que o jogo do bicho age hoje, porque ele é tão misturado com uma série de coisas, mas eram as únicas coisas que havia. Aí, então, quer resolver o problema do jogo? Faz o seguinte, libera os cassinos. Vai abrir espaço, inclusive, para os artistas. Ah, mas tem um problema moral, que o cassino é coisa de Satanás. É outro problema. O que ele não pode é ficar dizendo assim, eu te dei o dinheiro e não pode dizer porque eu estou julgando moralmente que você colocou nas bets. Basta regular as bets da forma como já está regulado. Resolveu o problema. Porque queira ou não queira, como é que ele vai chegar e regular as bets sabendo que as bets estão botando dinheiro nas redes de TV? Pagando o salário de uma série de indivíduos. Estão pagando o salário de time de futebol. Como é que eles vão chegar e dizer, não, você não presta que você é de Satanás? Vai quebrar o emprego do... O que acha o nosso futebol está ganhando todo o torneio de clubes que tem aí? Porque as bets estão botando muita grana e tem gente contratando o... Como é que é o nome desse cara que veio jogar nesse time que não existe, que é o Memphis Depay? Vou botar o Memphis Depay para jogar nesse Corinthians aí. É uma
fábula de dinheiro. Eu boiei agora. É uma fábula de futebol. É uma fábula de Professor, dinheiro. eu somos palmeirenses. É uma fábula de dinheiro. De onde vem esse dinheiro? As bets estão colocando dinheiro, tá todo mundo botando. Então não me venham com hipocrisia para chegar e dizer que para desrespeitar a individualidade, a privacidade, que eles estão fazendo julgamento moral porque o cara do Bolsa Família quer resolver o problema? Acaba com o Bolsa Família. Como é que acaba com o Bolsa Família? Faz uma lei. Enche de empresa aqui e vincula. Vamos acabar como? Você é empresário, eu zero o teu imposto por tanto tempo para cada trabalhador que você colocar. Coloca um monte de trabalhador aí, cada um que foi vai retirando, acaba o Bolsa Família. E esse dinheiro pode usar para ser coisas muito melhores. Saúde, educação, que quer... Kit de robótica. Mas, professor, as pessoas que estão usando o Bolsa Família, não vou dizer que são todas, mas eu acredito que a grande maioria, elas não querem trabalhar. Tanto que elas não entram no índice de desemprego. Cria uma cultura. Exatamente. Então, assim, é um paradoxo realmente essa questão, tem que ser vista, porque tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Né? Não dá para você ficar eternamente dependendo do Bolsa Família, você tem que tentar produzir alguma coisa, tem que ter algum critério nesse sentido. Agora, essa questão da hipocrisia que você falou aí, eu achei bem interessante, porque, então eu recebo o Bolsa Família e não posso jogar nas bets, mas eu posso comprar cerveja, eu posso comprar cigarro, eu posso comprar ingresso de show se fosse pago aí, da mulher. Eu posso usar a gente compra droga, né? Então, assim... Itens básicos. Nós vamos fazer uma lista do que a pessoa pode comprar com o Bolsa Família. Então eu tenho mais coisa para pôr na lista. Não pode jogar, não pode comprar beber álcool, não pode fumar cigarro, nada com esse dinheiro aí. E se no Lula jogar nas bets para ver que vai deixar de ser coisa ruim? Porque o restante que você citou sabe fazer. Exatamente. Agora, Ana Paula, inclusive, nas bets que pagam R$80 de cada 100 que recebem, essa é a regra, não pode. Mas na Loteria Federal, nas loterias da Caixa, que pagam R$32 de cada 100, aí pode continuar jogando. Qual é a lógica? Tem um detalhe, puta, deu branco agora depois. Olha, e do ponto de vista... É tanta coisa que a gente fica até perdido. E assim, se você for parar para analisar, do ponto de vista do que vai diferenciar mesmo a esquerda aliás, são muitos fatores, né? Mas um deles é justamente a forma como a direita enxerga a construção do próprio ser humano. Então, o ser humano ele precisa passar pelo processo para que ele realmente dê valor ao que ele construiu, e durante o processo que ele passa, ele se autoconstrói. Quando uma pessoa está construindo a carreira dela, saiu da base e tal, e constrói aquilo dali, ele se construiu no meio do caminho. Ele tomou porrada, levou não e tal. É um dos motivos, por exemplo, do porquê eu sou contra as cotas. Você não forja um ser humano tendo como base a linha do subsolo, entende? Você forma um ser humano fazendo com que ele vislumbre novas possibilidades. Para você se formar. Você só se eleva se você vislumbra alguma coisa maior. Quando eu simplesmente coloco uma política pública que te dou um dinheiro e não te faço ir atrás daquilo daí, e não estou dizendo que não há casos que precise. Eu acho que, de fato, existem pessoas tão miseráveis no nosso país que ela precisa ali desse empurrão para se restabelecer. Mas você precisa formar um ser humano que vislumbre novas possibilidades e que entenda o processo. A gente vive nessa sociedade extremamente hedonista que não dá valor para o processo. É só o final, é só o prazer no final. Geise, por que eu falei que é genial? Porque essa é a forma de raciocinar da esquerda marxista especial. Exato. Porque eles querem igualar por baixo. Qual é o patamar, aquilo que para eles é o que representa a lógica do heroísmo, é o proletário. Então eles reduzem todo mundo ao proletário ao invés de chegar e mostrar para o proletário que ele pode ser empreendedor, pode ser sócio da empresa. Ele está trabalhando, mas ele faz parte de um conglomerado de indivíduos e ele é sócio, ainda mais no capitalismo contemporâneo. Eles não querem, eles regulam por baixo. Mas eu lembrei que eu ia falar que foi quando trouxe a questão do Bolsa Família e eu falei, extingue. O Bolsa Família, Ana... é uma interpretação minha, eu não vou colocar isso na boca do senador do Cristóvão Buarque, ele conversando com ele explicou, e eu coloco isso como uma interpretação, para isentar o senador Cristóvão Buarque do que eu vou falar aqui. E a interpretação que eu fiz é a seguinte: Bolsa Família é uma malandragem, uma safadeza política feita por um cara que deturpou a lógica do Bolsa Escola, que era do Cristóvão Buarque.
No Bolsa Escola ele dizia o que alavanca o ser humano para sair da condição em que ele está para ir para uma outra condição. E veja, eu sou de direita, estou citando alguém que é de esquerda, porque eu ouvi a explicação dele. Ele dizia, é pela educação, porque a educação tira o cara da condição de ser sempre um proletário, para ele ser empreendedor, para ele ser médico, para ele ser o que quer que seja. E aí ele pode alavancar. E como a gente faz? Dá a bolsa, desde que haja a vinculação da criança na escola, e se dá por criança na escola para o indivíduo, que são os pais. Era o Bolsa Escola para fazer alavancagem social, tirar do porão e colocá-lo na superfície, para da superfície ele poder aprender a voar. E aí a minha interpretação do que ele falou, e não vou colocar na boca do senador Cristóvão Buarque, aí que vem a malandragem política de um safado. O que esse safado fez? Não, vamos dar o dinheiro para quem é pobre. Logo, cria-se uma cultura da pobreza. Sim. Porque o cara só vai receber esse dinheiro em duas condições. Se ele continuar pobre ou se ele for malandro para enganar todo mundo. Faz de conta que é pobre, coloca tem uma casa com carro lá, mas faz de conta que é pobre. Ele vive na clandestinidade, de certa forma, para receber mais dinheiro. Essa é a lógica deles. Então, por isso que eu digo, a Bolsa Família é um problema, você tem que retirar, arranjando o colchão para que essas pessoas caiam. E o colchão só pode vir pela iniciativa privada, pelo empreendedorismo, pela educação, mas é o que eles não querem. Porque eles trabalham igualando por baixo. Exatamente. Essa sua explicação, brilhante, parabéns. E a representação mais moderna disso, de que não se forma um cidadão assim, não se forma um ser humano assim, é aquele exemplo da Jennifer que não cedeu o lugar dela para uma criança mimada, cuja mãe foi pedir o lugar dela na janela. Né? Então, parabéns, Jennifer, parabéns, Geisiane. Parabéns, Jennifer mesmo, é isso aí. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.